Hey folks, how are you? Se você quer falar o verbo lembrar em inglês, você utiliza remember ou remind. E se você quiser dizer que esqueceu algo, você utiliza forget ou leave. Se você quer saber como utilizar corretamente esses 4 verbos e mais 2 verbos surpresas, se liga no nosso vídeo aí. Mas antes de começar, don't forget, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Se você vê uma pessoa que você já conheceu, já foi apresentado, mas não consegue lembrar o nome dela, você vai dizer I can't remember her name se for uma mulher e I can't remember his name se for um homem. Isso porque você não consegue lembrar o nome dessa pessoa. Nós também utilizamos o verbo remember para pedir para alguém se lembrar de fazer algo. Por exemplo, eu quero pedir para alguém se lembrar de desligar as luzes assim que sair daqui. Eu peço, please remember to turn off the lights after yourself. Porque a pessoa vai lembrar a si própria de fazer isso. Já se eu vou pedir para alguém me lembrar de fazer algo, aí o verbo a ser utilizado é o remind. Um exemplo aqui, eu vou com a minha namorada na casa de um amigo ou uma amiga e aí ela diz, lembra quando você chegar lá de dar os parabéns porque ele ou ela passou no vestibular. Aí eu falo, quando eu chegar lá, can you remind me please? Porque eu sou muito esquecido, então eu peço, você pode me lembrar? Can you remind me? Porque ela vai me lembrar, não eu. O modo fácil de lembrar a diferença entre os dois é lembrar da palavra lembrete em inglês, que é reminder. O verbo esquecer em inglês é o verbo forget. E aquela expressão que a gente usa em português para deixar alguém mais tranquilo, esquece isso, nós também utilizamos em inglês. Em inglês ficaria forget it. Ou forget about that. É muito comum essa expressão. E é muito comum também utilizar o verbo forget no passado. Assim como a gente também usa o verbo esquecer muito no passado. E esse verbo em inglês ele é irregular. Então forget vai se transformar em forgot. Um exemplo aqui é, eu esqueci de fazer a minha lição de casa ontem. Então, em inglês, I forgot to do my homework yesterday. Nós também podemos utilizar o verbo forget para dizer que esqueceu algo. Por exemplo, eu chego na porta do hotel com a minha namorada e ela fala, e aí, cadê as chaves? I forgot them. Tá? Então eu as esqueci, eu esqueci elas, né? Agora, se eu quiser dizer que eu esqueci algo em algum lugar, aí nós não utilizaremos o forget. Em vez disso, nós vamos ter que utilizar outro verbo. E o verbo a ser utilizado nesse caso é o verbo leave, tá? Escrito L-E-A-V-E, não é o live de I-L-I-V-E de morar não, tá? É com I longo aqui, é leave, tá? E também, assim como no forget, a gente também vai utilizar muito ele no passado. E no passado ele fica left, igual esquerda, tá? Então é leave no presente e left no passado. Então, para dizer que eu esqueci meu telefone em casa, eu vou ter que dizer em inglês, eu deixei meu celular em casa. E aí vai ficar, I left my phone at home. E o nosso último verbo aqui é o verbo conhecer, que em inglês nós teremos 2 versões aqui. O know, que é o verbo conhecer, e o meet, com I longo, meet. Se eles dois são conhecer, qual a diferença deles? Vamos ver os exemplos. Se estamos falando de pessoas, se você já conhece a pessoa, você vai usar o verbo know. Então, se eu digo, eu conheço a Paula, I know Paula. Agora, se eu quero conhecer alguém, eu estou conhecendo alguém pela primeira vez, aí o verbo a ser utilizado é o meet. Por exemplo, eu quero dizer, eu quero conhecer o seu irmão. I want to meet your brother. Eu ainda não o conheço. Ou aquela expressão muito conhecida que é o prazer em te conhecer, que em inglês é nice to meet you. Guys, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se inscreve lá no meu Instagram também, Inglês com o Renê. Sempre tem novidades por lá. Não deixe de postar aqui abaixo as suas críticas, as suas sugestões. Elas são super importantes. E se você quer um vídeo, é só pedir que eu o farei. Deixa também o seu like. And until next time, see you!